Olá, boa noite. O time do Cartão Verde está em campo. Demos o pontapé nesse nosso encontro de hoje ao som da bossa muito moderna de João Donato, grande trilha sonora. E também mostrando para vocês imagens do nosso convidado de hoje, o técnico Silas, que vai dividir com a gente a partir de agora as impressões dele sobre esse início de temporada. Vai nos ajudar a interpretar essa estreia dos times brasileiros na Libertadores. Traremos as notícias do seu time, falaremos dos fatos que foram destaque no mundo esportivo e entre eles certamente estará o Barcelona e sua trupe, sempre mostrando aquela velha vocação para surpreender os amantes do bom futebol. Aqui também está o nosso trio de comentaristas formado por Roberto Rivelino, o mito que vocês veem aí, e pelos jornalistas Vitor Birner e Celso Unzelt. Muito boa noite a todos. Silas, aquele abraço, obrigado mais uma vez. E já te adianto que a última vez que você esteve no Cartão Verde aqui foi sucesso total, porque as pessoas comentaram comigo e gostaram do seu discurso, do seu raciocínio, muito bacana. Talvez porque você não esconda o jogo, acho que essa é a grande ciência da coisa. Meu, cara, pois não esconda aqui hoje também, por favor. Nada, prazer é meu e pô, bombou mesmo, até hoje o pessoal fala muito, mas é porque, acho que o mérito é tudo de vocês, né, que na verdade vocês me deixaram bem tranquilos aqui, bem tranquilo, e os assuntos que a gente abordou também eram coisas do momento, né, e que, tava todo mundo interessado em saber. E a gente pôde interagir aqui de uma forma bem legal. Eu que agradeço o convite, a turma lá do condomínio onde eu moro lá, todo mundo falou, vamos assistir lá hoje, aí, não sei o quê. Tiagão, que é um amigo meu também, quase que sobrinho lá, já me mandou, você vai estar no Cartão Verde hoje, eu vou estar assistindo. Tiagão, beijo também. Estamos aí, o Riva, é o seguinte... Você viu uma coisa, né? A personalidade do jogador é igual até hoje, né? Foi humilde, distribuiu os méritos, né? Como muitos jogos, por exemplo, eu lembro na época do São Paulo, ele decidia vários jogos. O Pita fez um baita lance. Mas tava lá o Silas, sempre perto da bola, roubando, tocando aqui, chegando no atacante, encostando no ponta, ajudando o lateral no tempo que não se fazia isso tanto quanto hoje. É verdade. E a mesma coisa aqui na hora do discurso de distribuir os méritos dele para nós. Eu ia falar o seguinte, antes de a gente dar aquele nosso giro, que sempre marca o primeiro bloco do programa, vou entregar para vocês que a gente, antes de entrar aqui no estúdio, o Silas e o Riva estavam conversando sobre essa questão da garotada de hoje. E tem uma notícia, saiu agora no final da tarde, eu acho, começo da noite, uma nota oficial da CBF, não sei se vocês viram, falando de uma mudança que será feita nas competições de base agora. Vão permitir, na verdade, 6 alterações, 3 com a bola rolando durante o jogo e 3 no intervalo. É uma boa, Rivelino e Silas? Queria ouvir vocês sobre isso. Eu acho legal. Eu até no profissional, eu acho que quando põe lá aquele bando todo, hoje tem 10, eu acho que devia mexer todo o banco. Aí a gente ia ver também a competência do treinador, porque aí você vê se sabe mexer ou não. E poder dar mais chance também para a molecada jogar, não, né? A molecada perfeita. Eu acho que também... A única coisa que eu acho errado é que você teve uma copinha hoje terminando há pouco tempo, com 1000 e poucos jogadores, e esses jogadores não podem ser inscritos para disputar o Campeonato Paulista, porque que apareceram, que podia ser útil. Número de vagas. Número de vagas, pelo menos devia ter, aí sim, aí eu acredito, pelo menos 3 moleques de cada time. Devia ser obrigação, né? Obrigação, porque isso é um trampolim. É importante esse trabalho da base. Apesar que o trabalho na base, eu não me agrada da maneira que é feito o trabalho na base. Só tem um clube para mim que eu gosto muito, que é o Santos. Você elogiou o São Paulo durante a Copa São Paulo. Não, o time da base. E foi campeão. Então, eu você viu, porque o time jogou bem na Libertadores da base. E jogadores com qualidade, que pode ser utilizado. Você nem vê falar ninguém, Vitor, fala assim, não, vamos usar o moleque que é canhoto. Tem 2 canhotos que me agradam. David Neres e Lucas... O meia. O time... E está inscrito na Libertadores, inclusive. E a filosofia do treinador da base, fantástica. Saindo jogando, Cira. Molecada, com categorias, errava, mas personalidade, saía de novo. Me agradou muito o time do São Paulo, mas também gostei. Por que não joga o Campeonato Paulista para dar oportunidade a esses garotos? Porque vai arrumar uma briga comercial, porque vai arrumar uma briga política. Quando colocaram esse limite, são 28, Celso? 28 jogadores, foi exatamente para evitar isso. Porque o ideal seria que esses atletas fossem utilizados para pegar a experiência do Campeonato Paulista como se fosse um garimpo para o campeonato, para a Libertadores, para o Campeonato Brasileiro. Tudo. Até que tira dali o que há de melhor.
E, além disso, permite que o time principal se prepare com um pouco mais de paciência, né? Faça a parte física sem ter que apressar, como aconteceu no começo da temporada. Que mal tem mais 3 garotos, 31, que mal tem. Eu quero saber qual o problema que tem para dar oportunidade. Tem a ver com a nossa pergunta de hoje, da pesquisa, não? Não, Tudo não. isso, não? Tem, mas né? a primeira, É tudo, né? Tem tudo a ver. É Mas a a pergunta de primeira hoje. sobre a questão Das substituições. das substituições, no jogo de vôlei, quando o time começa a pontuar muito, o que o treinador faz? Para. Ele pede tempo. Sim. Eu joguei um torneio, eu joguei 3 anos. Logo que eu parei em Dallas, um torneio, Dallas Masters Cup, nós fomos campeões os 3 anos seguidos. Só que o que os caras faziam? Nós tínhamos time contado, os caras tinham, os que tem muita gente lá nos Estados Unidos, tinha mais gente. Então, para frear o nosso jogo, eles começavam a trocar toda hora. 6 eu acho que não vai ser suficiente para isso. Mas a gente só tem que tomar cuidado e os caras não usar, porque aqui tudo vira malandragem, né? Não, e eles tomaram cuidado nesse sentido, não tanto pode- que dessas 6 substituições, 3 terão que ser feitas bola rodou. no intervalo. Certo, não certo. fez, Aí perdeu. sim. Entendeu? Até para não aumentar o tempo de jogo e não prolongar. Porque esse negócio do fair play ficou um negócio também que virou uma sujeira só, né? O jogador, na hora que perdia a bola, que ia tomar o contra-ataque, ele ficava caído. Mas ele ficava caído olhando lá, né? Pra forçar E fair aí, play. se o juiz parasse, aí ele desmaiava. Se o juiz não parasse, ele levantava. Teve até um lance lá do Internacional de Porto Alegre, contra a Ponte Preta, que deu uma saiu o gol, né? Saiu o confusão gol. desgraçada no final do jogo lá, que ainda saiu o gol do Inter. Foi. Quer dizer, então, Brasil... E o pior, eu falei, também, você joga a bola aqui, no meio de campo, eles jogam lá pro goleiro. Justamente. Com a defesa recomposta, todo mundo pô, posicionado. É igual o Pita brincava. A gente falou do Pita aqui. O Pita, ele falava assim, quando a gente ia jogar contra, e tinha algum cara amigo do outro lado, ele falava, ó, uma minha, uma sua, tá? Uma minha lá perto da área grande e uma sua aqui no meio campo. Bom, o Celso já adiantou, mas antes de a gente fazer a enquete, vamos dar aquele nosso giro que sempre levanta a bola para a gente incluir aqui no papo alguns dos fatos que foram destaque no mundo esportivo nos últimos dias. A ele. O Gajo bem que tentou, mas não está nada fácil encarar o Barcelona, não. Também, quem tem um amigo como Messi só pode mesmo virar artilheiro. Mas sabe como é? Hoje, futebol é negócio e, sendo assim, Robinho escolheu o Galo. Além do mais, impossível deixar todo mundo satisfeito quando se trata do jogo de bola. É ou não é, Ganso? Mas o que deixou de ser parte do jogo faz tempo é querer calar a torcida. Como assim proibir faixas? Foi-se o tempo em que não se podia dizer o que pensa? Viu, seu guarda? Bom, meus amigos, eu falo para vocês que essa questão das faixas realmente me incomoda demais, cara. Me incomoda. E agora eu li hoje, talvez o Celso tenha visto isso também. Acho que foi o Juca que colocou no blog dele, citando um fato sobre aquela famosa faixa da anistia ampla, geral que eles tentaram refazer para um documentário que está sendo elaborado. Pegaram os responsáveis por terem feito aquela exibição da faixa no jogo entre Corinthians e Santos em 1979, prepararam tudo, deixaram o departamento cultural do Corinthians a par de tudo, e na hora a polícia simplesmente impediu que eles fossem com a faixa para dentro do estádio. Quer dizer, eu acho que a polícia tomando uma atitude que eu não sei, amparada em quem, entendeu? Em compensação, eles fazem uma barbaridade na Bandeirante, no na anel viário, estrada, um negócio absurdo que podia... Do lado da minha casa, pô. Um negócio absurdo, o que fizeram, demorou, apesar que chegou, mas demorou para chegar. Essas coisas tem de ver. E proibir, sim, proibir isso aí. Agora, podia morrer Não, gente. proibir não, tem que prender, né? Prenderam 10. Depois de meia hora está tudo solto. Todo mundo solto. A lei aqui não funciona. Não tem. Então, O mesmo estatuto do torcedor que a polícia usou de maneira indevida para justificar a não exibição da faixa, podia ter colocado esses cidadãos aí na cadeia que você acabou de falar. Isso dito pelo Paulo Castilho, que é, na verdade, o promotor do juizado do torcedor, que diz que vai tentar, na verdade, colocar esses cidadãos aí na cadeia. E cada vez mais lá, Vitor, acontece isso,
Aí termina, sabe o que eles falam? Então vão esses caras, bate no peito. Pô, você viu o que eu fiz? Eu fui lá correr atrás. Aí tem uma coisa, a Gaviões da Fiel tentou Na questão das faixas. organizar um movimento com todas as torcidas organizadas, porque ela quer a volta das bandeiras, sinalizadores, fumaça, essas coisas que tornam o jogo de futebol realmente mais bonito. E a ideia era que todas as torcidas, nos seus jogos, não sei se vai acontecer ainda, entrem com todas essas coisas, porque você não pode suspender os clubes, senão para o campeonato. Você não tem mais campo para jogar. Então, eles tentaram fazer uma coisa conjunta com as torcidas. O que eu acho curioso é que eles se organizam, imagino, dialogam para isso e saem na porrada na estrada. Então, mas é por isso que não tem credibilidade. Aí tem duas questões. Primeiro, todos aqueles protestos são válidos. Da merenda, contra os jogos às 22 horas. E o direito... O fato de eles brigarem não significa que eles não têm razão e argumentos. Claro, e o direito de protestar também é legítimo. Já não está mais no tempo da ditadura. Eu fui nesse jogo Corinthians e Santos de 79 e a polícia subiu para pegar a faixa. E quando chegou lá não tinha mais faixa nenhuma, que as pessoas tinham recolhido e a faixa tinha sumido. Anistia ampla, geral e restrita. Era um outro momento da nossa história. Nesse momento da nossa história, país de liberdades democráticas, ninguém pode ser impedido de levar ainda mais faixas. Então, eu não estou falando, Esse é o de ponto. torcida, eu estou falando do cidadão. Do cidadão, que vai lá na claro, condição claro. de torcedor, se Exato. quiser levar uma faixa, ela estender, que a gente só pode ser macaco de auditório, então. Levar e falar, me filma aqui, aí pode. Aí ninguém tira o papel da tua mão. Na hora que você colocar lá um assunto um pouquinho Filma mais eu, espinhoso, fulano. não pode. É. Essa é a questão, né? Esse é um ponto da questão. Agora, as torcidas organizadas hoje não têm nenhuma credibilidade. E estão querendo fazer uma cortina de fumaça, né? As coisas que tornam o futebol bonito, nunca ninguém foi contra a bandeira, batuque. A bandeira e o batuque foram proibidos a partir de outros atos que as torcidas cometeram e hoje fazem questão de fazer de conta que não cometem e cometem toda hora. A gente acabou de falar. E o que eu gostaria de ver aconteceu estampado na arquibancada não é o pensamento exatamente deles, não. É do torcedor comum, cara, que eu estou Mas falando. o torcedor comum quer as bandeiras, quer Não, tudo bem, essa a fumaça, é uma outra quer mais liberdade, mas quer uma arquibancada mais feliz e democrática. Mas é que uma coisa também é o antes do jogo. Uma coisa também é o antes da bebida. E outra coisa é depois que acabou o jogo, o resultado do jogo. Ou seja, aquela confusão que nós vimos ali, a influência da bebida. Aquilo ali é coisa de torcida do interior, que já se conhece. Que se bobear já está marcando, encontra a questão da estrada, no frango assado, por encontra rede não sei social, aonde. E às vezes até a marca ali mesmo, que é pro pau fechar. Mas está calibrado e está com resultado também, porque pelo que apareceu ali, foi a do São Paulo que foi atrás da torcida do Corinthians. Se tivesse o resultado sido o contrário, talvez tivesse sido o contrário também. Então Mas parece que foi antes. A briga foi antes do jogo. Antes do jogo, então é coisa armada mesmo. Amada, tinha Na verdade, quando o Silas falou de resultado, eu estava pensando que era a goleada da anterior, lá de novembro, do 6-1. É por isso que Aquilo Não, ali e o problema dessa credibilidade que eu concordo com o Celso, as bandeiras. Então, eu quero usar a bandeira, eu acho bonito. Mas aí, e o pau? O que eles vão fazer com o pau da bandeira? De repente? Mas a briga vai virar arma, né? Vai virar arma. Então, existe essa desconfiança existe. Ou tem uma faixa, o que é essa faixa? O que tem atrás da faixa? Esse problema todo que não, as torcidas, infelizmente, não têm credibilidade, como falamos. O medo não é nem o pau, porque antigamente... Bom, na verdade, está adivinhando. Começou porque se o cara leva uma faixa, ela não é ofensiva, ele tem o direito de exibir. Não, sem é isso que eu dúvida, estou falando. O mas resto... sem dúvida. Entendeu? O resto... Só isso, isso eu concordo com você. Não, o resto mas é a resto. credibilidade é justamente importante. isso que estão... Né? Essa questão da bandeira, a gente já falou aqui, é uma... Infelizmente. Acho que abarcaria uma outra questão. Bom, a gente separou a polêmica cobrança de pênalti ensaiada, que teve o Messi e o Suárez do Barcelona como protagonistas. Dizem que era para ser o Messi e o Neymar. E no final acabou... Fizeram no treino e o Não Soares sei. estava olhando, né? Então, exatamente, tem aí. Agora, teve gente que descreveu isso hoje como um lance que já estava... tá vendo aí desde do momento do pênalti. Que jogada. Que jogada, né? Como tantas outras nessa mesma partida, né? Agora, já comentaram, me perguntaram, falaram assim, né, no programa, falaram assim, será que eles fariam isso se fosse com o Real Madrid? Fariam. Eu Meu também ponto de acho. vista. É uma coisa, é uma surpresa fantástica, que isso aí só foi o Cruyff que fez isso aí, sei lá, nos anos 70, 80, né, parece? 70 e pouco. né? 82. 82. Vamos dizer, mas é uma... E se você analisar, O Neymar estava perfeita. vindo ali do lado mesmo, né? Ele mata o goleiro 2 vezes, o goleiro sofre, ó. Matou aí que ele vai levantar, o Soares meteu aqui. Mas eu acho que o Neymar não chegava, não, hein?
Não. Tinha um cara ali. Pro Neymar não dá. Olha lá. Já tinha alguém Novidade esperando. nenhuma, Mas cara nessa ali- última imagem a gente vê que tem a regularidade da invasão do Suárez. Também. Nesse último lance. Não, de todo mundo, pelo que Mas dá você pra ver sabe- ali. sabe Dos qual era? do outro time também. Sabe qual foi o grande problema? Quem pensava, qual o ser humano que ia pensar que ia acontecer isso? Nenhum. E ninguém está preocupado se o Suárez ou o Neymar estavam já dentro ou estavam irregular. Porque ninguém... Surpreende todo Foi mundo. uma Agora, surpresa agradável. Para mim foi agradável. Eu não acho desrespeito nenhum. Não, Acho pelo uma não. jogada, uma Normal. escolha. Agora, eu quero ver fazer final de Liga dos Campeões, jogo empatado, estádio neutro, acréscimos da prorrogação, Mas ou perdendo o jogo por 1 a 0. Aí eu quero ver fazer. Mas aí não Mas tem tudo que bem. fazer. Mas, Aí não tem que Mas fazer. eu ô, acho que Vitor, esses caras têm peito pra tem fazer. peito. viu? Sabe o que acontece? Eu acho que esses Só não daí faz, tem. só não faz agora, sabe por quê? Agora tá manjado. É um risco. Porque agora também, Vitor. Mas Agora... não é uma coisa pra fazer toda hora É, também. é que né? Nesse caso, o jogo estava 3-1. Não, Faltavam não uns 10, vejo 15 desse minutos lado, pra acabar. não. Eu não vejo. É que ficou manjado. Agora os caras... Sabe o que é? Esse aqui é um argumento, tipo de argumento do cara que quer falar contra o negócio. Não, eu não sou contra. não encontra. Eu sou contra, eu quero ver fazer. Não encontra Eu quero fazer. Mas Mas por que tem que não é pra fazer? fazer, Oi? pô. Por que tem que fazer? Não tem. Numa situação Mas dessa, Mas você não tem conta que uma fazer. piadinha quando você está no Por meio que de uma você vai reunião correr esse formal? risco? Você conta? Uma piadinha qualquer no Tem meio piadas que eu não vou contar aqui. Então, tudo Então, tem seu é óbvio. momento, Eu quero cara, ver tudo tem seu contar. momento. Eu acho que não pode fazer aquela que o Miller tentou fazer na Copa do Mundo, que tropeça lá, que ela ficou feia, né? É. Pô, o alemão já tem assim, a gente já tem essa impressão do futebol alemão, que já é um futebol mais travado. Pô, o cara foi fazer uma jogada, você lembra? Que ele saiu correndo, tropeçou nele mesmo, caiu, o cara bateu a falta por cima, não deu em nada. Ali não, mas isso aqui, estamos falando de os Não, três é. melhores do mundo hoje, né? Suárez, Messi O ataque, o ataque Os fãs hoje, do Cristiano vão pegar no seu pé. Eu não estou discordando. Não, mas eu não sei se vocês eu viram acho isso que hoje também. Cristiano Ronaldo e Messi, acho que os dois, eu acho que o Messi está aqui. E desculpe os fãs do Cristiano Ronaldo, eu acho que ele está aqui, acho que ele Não, tá foi longe bem do também. Messi. Ele está se sentindo um pouco mordido. Aí a gente começou ali no giro. A gente falava o Gajo bem que tentou, porque no sábado ele jogou, fez os 2 gols, tinha tomado a artilharia do Soares. Agora o Suárez Que passou. fez 3 aí. Hoje, não sei se vocês viram também, ele foi ele quem concedeu a entrevista coletiva antes da partida agora do Real com o Roma, né? Amanhã, né? com a Roma. E aí ele falou que sabe por que o Lionel Messi cobrou o pênalti desse jeito, mas que não ia falar mais nada. Pense o que quiserem. Colocou a gasolina ainda sem tamanho o negócio. Mas vamos mandar aqui. Gente, Vladir, a gente fala sempre do lance do Cruyff, mas o Euler, o filho do vento, em 2008, o América de Minas estava disputando a última partida da segunda divisão em Minas. E tinha um colega do Euler, chamado Douglas, que ele queria que o Douglas fosse o artilheiro do campeonato. E ele cobrou um pênalti em 2 toques também. Está na internet. Assim como o primeiro pênalti em 2 toques foi a seleção da Bélgica contra a Finlândia, não era a Islândia, não, contra a Finlândia, em 57. E também tem imagem, porque esse tipo de coisa é tão diferente que as imagens são preservadas, né? Você Mas tem se filme está na regra, não pode ser levado como desrespeito, Não, né? eu não vejo. Acho que E o está que na o Luiz regra. Henrique falou, né? Qual é a linha que separa o espetáculo da falta de respeito? Uma coisa é o Edilson levantar a bola e ficar... Pra nada, né? Ou Por o nada. menino Tinha lá, comprar o a do briga Cruzeiro. Lembra o do Cruzeiro e Kerlon. Atlético O Mineiro? Foquinha. Kerlon. Kerlon. Foquinho. Eu acho que aquilo ali já é diferente. Outra coisa é você dar uma caneta para fazer um gol. Sim. Outra coisa é você tentar dar uma caneta para humilhar o E cara. você está ganhando, você tá ganhando uma final de 5 gols de diferença contra um time rival, pegar no canto um lance morto e dar uma caneta que não vai levar nada. Não, Aí é provocação. Não. Hoje sai briga. Quando acontece isso aí, Foi- normalmente sai briga. Foi o que o Neymar fez. Foi esse lance que eu pensei quando eu falei. O Neymar que deu a pedalada, eu achei A carretilha agora nesse desnecessário. jogo? Não, nesse jogo Ah, não. bom. Final do- Não, final eu tô Senão a do- gente ia na brigar. lateral do A verdade, vamos só, que queria falar do sorteio para a gente andar também. A verdade é uma só. Você vê o Barcelona jogando contra o Celta, dá a impressão que está jogando com um time ingênuo. E não é propriamente um time ingênuo. Os caras são, acho que, 8º colocado no Campeonato Espanhol. E parece que no primeiro turno ganhou de 4 Ganhou, do Barcelona de 4. Foi. Ganhou. Pra você ver, né? Bom, no nosso sorteio de hoje vocês vão ver aí uma bola de futebol no lugar da camisa hoje e um exemplar do livro Almanaque dos Artilheiros, livro do jornalista e historiador José Manuel Dressler, livro que será lançado ainda, hein? Na próxima segunda-feira, dia 22, no Espaço Escortec, das 5 da tarde até as 9 da noite. O espaço fica, estão vendo o endereço, na rua Deputado Lacerda Franco, número 96, no bairro de Pinheiros, aqui em São Paulo.
Aliás, manda o convite a todos vocês e espera vocês lá na segunda-feira. Quer falar alguma Legal. coisa, Sansão, a respeito? Lá estaremos. Não, é uma bela coletânea de números e histórias dos grandes artilheiros do futebol no mundo. O que é legal, porque geralmente você não tem essa coletânea mundial. Botando o Tem a coletânea Friedenreich do na Brasil. frente do Pelé, inclusive, com 1.329 gols. Pelos números registrados, enfim, na época, né? Eu acho meio difícil, porque o Friedenreich não tinha tanto jogo assim para fazer gol. Mas... Seria outra polêmica. Bom, e a nossa enquete de hoje é direta, muito direta. Citamos aí o Robinho, né, o recém-contratado pelo Atlético Mineiro, que justificou a escolha que fez, afirmando o seguinte: futebol hoje é negócio. E nós queremos saber se você concorda com o que ele diz aí. Futebol hoje é negócio? Sim ou não? Esperamos a sua resposta. Na verdade, esperamos, como sempre, mais do que isso, né? Esperamos seus comentários, sugestões, como já fizeram aqui, ó, o Vladimir Lima falando sim, é um negócio. E da China, segundo ele. É boa, José Coura, é negócio para alguns e paixão para muitos. Bom, eu aviso vocês que meu voto é não. Futebol pode ser negócio para ele, para mim não é exatamente. Eu acho que, acho que ele foi infeliz. Ainda mais falar de um clube que ele quis dar um recado para o Santos. O Santos, eu acho que foi a casa dele. Eu acho que ele até poderia, hoje, uma situação que ele tem, poderia até fazer um acordo amigável com o Santos para jogar. Agora, me parece também é que tá. Aí você fica nas duas. Parece que o Santos deve para eles dar não sei quantos milhões já. Disse que da última vez. Esse é um detalhe. Disse que também. Aí começa também. Aquele negócio. Já, parece que deve em torno de 3 milhões de reais que deve para o Robinho. E o Robinho então falou: eu vou procurar primeiro quem me vai pagar nesse caso. Mas é uma escolha que ele tem, mas acho que ele foi infeliz falar que é negócio. Pode ser negócio para outras pessoas. Acho que para você o nível. Não, é diferente. Não, você está aqui hoje, você já jogou, então você... Se eu estou iniciando a minha carreira, para mim, é uma opção de escolha diferente. Agora, ele não. Eu acho que ele quis dar uma resposta... Você está tentando dizer que, para ele, nessa altura, o futebol não deveria ser negócio? Não deveria. Esporte é a grana. Não deveria ser assim. Silas? Não deveria. Para mim, ponto de vista. Segura essa dividida aí. Não, é tranquilo. Eu acho que o Robinho deve estar seguindo o exemplo do Rincon, né? Que emprestou dinheiro pro Santos naquela época lá. No caso dele, deve ser dívida aí que o Santos deve estar devendo grana para ele. Mas eu acho que tem muita gente que o discurso é bom, mas a atitude é ruim. E tem muita gente que o discurso é ruim e a atitude é boa. Eu acho que o Robinho foi infeliz no discurso. Porque ele, quando ele está em campo, ele é craque. Eu acho que ele vai ser, no Atlético Mineiro, o que o Ronaldinho Gaúcho foi no Atlético Mineiro. O cara cerebral, o cara que... E seja sincero, futebolisticamente falando, ele fez a melhor escolha? Eu acho que fez. Eu acho que ele fez. Eu acho que o Atlético, hoje, é um dos times, por como está conformado, que vai brigar por coisas grandes. Mas ele vai ter que trabalhar, hein? No Santos ele está cheio de regalia, ali ele não tem história, ali tem que entregar alguma coisa. Ele é muito craque. Mas tem futebol. Ele é muito craque. A cobrança vai ser um desafio para ele. Agora, responda, sim ou não, futebol é negócio? Depende. Não tem essa possibilidade, é sim ou não? Depende da situação. Responda para você hoje, futebol para você Ele é já negócio? deixou de ser paixão há muito tempo. Então, é negócio. Não deveria ser, mas é. Não deveria ser. Celso Zé. Com o coração na mão. O romântico Celso Zé. Com o coração na mão, como 79% das pessoas até agora, eu digo que sim. É inegável que tenha virado negócio. Agora, a esperança é que ele não é só negócio, né? E ele também é negócio porque é paixão. Como fala aqui o José Luiz de Paula, não, futebol é paixão. É paixão, José Luiz, mas justamente por isso foi apropriado para se tornar negócio. Então, é uma situação complicada. É inegável que hoje seja também negócio. Para quem não vive de futebol, é paixão. Para quem vive do futebol... Eu acho... Para quem vive de falar de futebol, E ele pode qual continuar sendo futebol, paixão. né? Eu acho que Qual futebol? Não, sim ou não, o futebol Vitor profissional para os jogadores, sim ou não, Vitor para os Dini? empresários, para os jogadores, para os dirigentes, as pessoas que fazem futebol. Futebol é, acima de tudo, um negócio. Lamentavelmente, por isso eu sou da turma que acha que o futebol está morrendo com paixão. Tá? Eu acho que você quer salvar o futebol, você tirar 90% do dinheiro, não vai acontecer. Só estou falando aqui que você tira 90% do dinheiro, o cara vai jogar por amor à camisa, né? Vai jogar por prazer de jogar futebol, né? Não vai ser por algum interesse além da questão passional e de prazer daquilo. Hoje, futebol, acima de tudo, é uma questão comercial. Eu detesto isso, mas é a realidade. Aqui na casa, você vai, deixa ele ser ramalhudo, sim ou não? Não, infelizmente virou isso. Tá bom, infelizmente virou isso. Bom, o
O Silas já colocou aqui mais ou menos na direção ao falar do Atlético Mineiro, mas antes de falar disso, a gente separou. O Corinthians faz um começo de temporada que tem superado as expectativas, inclusive as do técnico Tite, né? Falou sobre isso depois do Clássico. Nesse embalo, fez 2-0 no maior rival, São Paulo, que eu diria que para quem jogar no estádio de Itaquera tem sido um verdadeiro calvário, não é? Então, eu acho que hoje mas tem gente que questiona. Então, né? a gente do outro lado lá deve estar reclamando de você. A gente está no hoje, Vitor Bernardo. E a gente separou aí um pequeno clipe com os gols da partida, sobre a qual eu sei que o pessoal aqui vai querer falar. Faremos isso depois do clipe. Ô, Cisa, vou tocar a bola para você, então, que viu o jogo. Assim, algumas das minhas impressões. Carelli, por exemplo, me parece um cara individualista, cara. Eu tô acho, errado? Eu acho É só uma primeira impressão. Trouxe um pouco de esperança para o torcedor são paulino. Eu acho que o Caleri, pela experiência que ele tem, por ter vindo do Boca Júnior, por um cara que, sabe, ele ter feito aquele gol de... Lá eles falam que é rabona, né? Aqui a gente fala que é de letra, né? Então, tudo aquilo ali. E por já ter começado fazendo gol e num jogo importante, pô. Jogo da Copa Libertadores. Foi lá, fez um golaço, tal. Agora, é argentino, né, cara? Argentino. O sangue dos caras parece que ferve mais rápido. Você viu ele brigando com os caras depois do jogo lá? Não sei quem ele foi xingar lá. Se tivesse paixão. Aconteceu alguma coisa. Vítima da paixão. Agora, o Balsa tá sofrendo. Agora, eu vi a entrevista do Tite antes do jogo contra o Capivariano, que o Corinthians ganhou, poderia ter empatado e poderia ter perdido também. Verdade. O Tite falou assim, não vamos ver um grande jogo, mas vamos esperar pelo gênio. Que foi o que aconteceu com o Guilherme fez. O Guilherme fez o gol. Era uma bola para dominar. Ele bateu do jeito que ela veio de esquerda, ela bateu na trave, entrou e o Corinthians ganhou o jogo ali. Então, eu acho que o Corinthians está ganhando por razão do conjunto que formou, por razão da moral que hoje o treinador do Corinthians tem. Hoje, qualquer coisa que acontecer no Corinthians não é culpa dele mais. Qualquer coisa que acontecer ali nunca vai ser culpa do Tite mais. E sabe outro... Porque o cara subiu os degraus aí que... Outro detalhe em cima disso? A credibilidade que ele tem perante os jogadores que acreditam nele e no trabalho dele. É impressionante como ele encaixa. Ele é o melhor do Brasil hoje, Para mim, sem dúvida alguma, o melhor que devia ser o treinador da seleção brasileira. Ele é o melhor. Eu acho que vai ser são daqui a pouco. outros motivos. Mas, e o Hudson que você enalteceu na terça-feira passada? E o jogo do São Paulo? Mas aquela jogada dele insistente de abrir a bola na lateral, que ele errou insistentemente também. Algumas vezes. Mas eu sei, mas isso aí foi um jogo truncado. Foi um jogador que outro jogador que é questionado, que realmente não joga quando é jogo de alto, que é o Ganso. Quando tem que fazer movimentação, tem uma marcação dura, que o jogo é pegado, não aparece para jogar. E aquela reclamada também que a gente viu no giro também dele no meio de semana ali, ficou feio, hein? Não, então, apesar que o São Paulo, eu vejo o Paton, o time do São Paulo, pelo menos você vê uma cara. O mal bem acertando, houve erros, e 2 erros. O gol que saiu. Era um jogo que se terminasse 0-0 também, era normal. Porque o São Paulo também não... O Corinthians ganhou o jogo de 2-0 sem chutar uma bola no gol. Não, é isso que eu estou falando. Então... Estão elogiando muito. Mas se ele joga contra o Corinthians, igual ele ganhou a Libertadores, era capaz dele ter mais sorte. Porque o Guedes, que está no São Lourenço agora, no lugar do Balsa, chegou lá com o estilo de jogo à la Barcelona. 8 caras atacando, 7 caras atacando, deixando 3. Começou a tomar pancada lá no São Lourenço. Os primeiros jogos do Guedes lá foram horríveis. Jogou contra o Boca agora, no meio da semana passada, um jogo que é uma final lá de uma Copa, o campeão. Supercopa Argentina. 4-0. E eu falo com o pessoal do lado do São Lourenço direto. O diretor, time pelo qual você foi campeão. O diretor falou para mim, sabe o que ele fez? Ele fez o que o Balsa estava fazendo. Então você vê que às vezes você chega num lugar e você precisa entender qual que é a cara do time. Foi campeão da Libertadores jogando igual o Balsa está acostumado, então começa daquele jeito e depois vai implementando o teu trabalho. Deixa eu só aproveitar. Não chegar querendo mudar tudo e aí viu que não deu certo, aí tem que voltar atrás. Foi o que o Guedes teve tempo de voltar ali e arrumou. Se o Balsa joga fechadinho como ele ganhou a Libertadores contra o Corinthians no Itaquera,
Até porque ele tem um jogo de Libertadores agora pela frente. Mas Então, ele jogou. Mas não vai Ciro. fazer isso. Ele jogou. Deixa eu só aproveitar. O São Paulo treinou no Pacaembu pela manhã, né? Que é o local da partida. O time estreia amanhã na fase de grupos da Libertadores, enfrentando o The Strong, 7h30 da noite. E parece até que o Balsa não estava muito afim de falar com a imprensa hoje. Parece que ele já estava no ônibus, saiu para lá, deu uma coletiva que durou pouco mais do que 10 minutos. A gente separou dele aí 2 trechos. Um que ele fala sobre o jogo do Corinthians, concordando com o que vocês estavam falando aqui, por isso acho legal escutar. E a outra que ele vai justificar a escalação do Kardec como titular no jogo de amanhã. Vamos ver. El partido contra Corinthians ya pasó. A partida contra o Corinthians já passou. Creio que, em linhas gerais, apesar do resultado, que não foi bom, porque não queríamos perder, a partida foi parelha. Não houve grandes diferenças. Creio que seguimos dando passos adiante e a equipe segue crescendo. Estou seguro de que vamos melhorar. Decidi dar um descanso ao Caleri porque ele vinha jogando 90 minutos em 3 partidas e ele não está totalmente preparado porque fez uma pré-temporada, mas vinha sem ritmo futebolístico e tenho receio que se ele jogar mais 90 minutos, acabe lesionado. Então, ele vai para o banco de reservas e nesta partida começa o Kardec, porque ele se recuperou de amidalite, está bem. Você quer explicar? Você falou? Porque o Silas falou sobre essa questão de jogar um pouquinho mais atrás, fechado, como o Tite fez, porque aí não daria contra-ataque para o Corinthians. O Balsa, ele está usando o Campeonato Paulista, como faz outros jogos, é sistemático para implementar a metodologia dele de futebol. Se vocês repararem, o que ele pensa sobre futebol? Ele quer que a bola rode, ele quer jogar sempre por fora das linhas do adversário. Então a bola vai, vem, porque se ele abre a linha do adversário, os volantes descem, os jogadores no meio descem e encontram um espaço ali. É exatamente o que ele fazia no São Lourenço. Por que não conseguiu fazer contra o Tite? Teve tanta dificuldade, o Tite elogiou. Porque no 4-1-4-1 está tudo protegido. E o Corinthians, como joga com as linhas muito próximas, matou o Ganso no meio, matou o Thiago Mendes no meio, que poderiam fazer essas jogadas, insistiu muito pelos lados, encontrou espaço numa ou outra vez, mas para o estágio de preparação do Corinthians, muito boa a apresentação do Corinthians no sistema de marcação. E o Balsa não vai mudar isso. Ele vai insistir, por exemplo, o Centurião é titular e o Rogério não, porque o Rogério não quer, tem dificuldade, não quer, voltar para fazer a recomposição lateral, porque ele acredita que se recuperar a bola lá atrás, ele vai pegar a bola muito atrás, se ele der o drible, ele está muito longe da área, ele vai chegar cansado na frente para tentar a jogada. Então, o Balsa será sistemático. O time pode perder, pode empatar, pode jogar, ele vai tentar fazer isso até o time jogar como ele quer. Que é exatamente o que o Tite faz. A única coisa é que o Balsa não chegou aqui com a moral do Tite. Né? Para os jogadores escutarem, terem paciência ali. O Centurião processo está fazendo mais complicado. o que ele quer que ele faça? Taticamente, sim. Olha, Nem com a estrela do sinceramente, Tite, né? esse Centurião, para mim, foi o pior cara em campo domingo. Foi, tá muito bom. também não Pelo gostei. amor de Deus, o cara não fez nada. Não é possível que, em nome da tática, vai fazer que nem o Parreira em Mas posso falar 94, uma cozinho coisa? lá. Posso falar uma coisa? Ou joga Centurião ou joga Ganso. Foi o que aconteceu com o Jadson quando veio para São Paulo. Ou joga Jadson ou joga Ganso. Não dá para jogar os dois juntos. Entendeu? Porque aí os caras vão ficar correndo para os caras lá. Não dá certo. Agora, o Danilo tá jogando de centroavante. E tá dando certo. Pô, a estrela do Tite hoje é outra, hein? Ele botou o Luciano, virou artilheiro. O Wagner Love, xingado por todo mundo, ele botou o Wagner Love, virou artilheiro. O Lucas. Ele botou o Iago agora, né? O menino que fez o gol. Botou o Iago, fez o gol. O Romero tá fazendo gol um atrás do outro. Que não Quando ele precisou do menino lá do Mendonça, do rapidinho colombiano, né? O menino entrou e fez gol. Quer dizer, então, tem um momento num trabalho já que a gente fala que que quando brilhou, assim. tudo trabalha a favor. Quando se merece. Mas Está acontecendo no Corinthians é porque o Corinthians está merecendo. O Silas, o que acontece com o Centurião? Ele tem uma característica, que nem o Rogério. Ele tem que pegar a bola, é uma coisa que ele tem de ir para cima, de braço. Agora também, se ele pega a bola lá, é que eu falei, vai tocar até ele se posicionar novamente, a bola nem chega. Porque é por isso que o que eles querem, teoricamente, é característica. Você não pode ferir característica. Você é treinador, você não pode chegar para mim e rir, você não vai passar o meio de campo. Você vai ficar aqui, você vai ficar armando mais de trás. Vai, pô, Sila, meu forte é chegar. Como é que eu não vou chegar? Então você Só põe uma outro. coisa, Riva. Então você põe outro. Onde ele não foi brilhante, ele fez 2 gols e ficou muito marcado porque fez o gol da última partida no torneio de pontos corridos, o gol do título. O Racing jogava 4-4-2, ele jogava aberto na esquerda, na linha do meio de campo, recompunha na frente do lateral. E o Racing tinha 2 jogadores adiantados. No São Paulo, está jogando 2-3-1, ele está jogando como atacante ou ala do lado direito. Quer dizer, ele está fazendo uma função muito diferente. Sendo que o treinador conhecia muito bem, porque viu ele jogar. Além do que, não nos esquecemos, ele veio como um presente para o São Paulo, né? Naquele momento,
Ele foi comprado e colocado no time do São Paulo. Mas sabe qual é o erro? Disse o erro do jogador. Amanhã, que o Silas vai falar comigo e falar, Silas, então eu não vou jogar. Eu não sei jogar, eu não sei fazer. Eu não vou te agradar, só para agradar, falar, não, eu vou tentar fazer. Esse é o grande problema também do jogador. Mas tem característica para fazer ali. Tem que Mas eu não fazer, sei tem tecnicamente para fazer. mas isso é um dogma, né, Ele Riva? está perdendo força ofensiva. Porque a característica, eu vi quando ele chegou, Sim. ele é para cima de bravo, ele tem essa característica. Hoje praticamente, ele está, que nem você falou, ele está marcando para compor aqui atrás só e lá na frente. Ele já colocou nessa posição do Centurion nesse ano, só para não perder a recomposição. Ele colocou num jogo, alterou o Carlinhos, no outro ele adiantou o Thiago Mendes e no ele colocou o Wesley. Quer dizer, todos os jogadores que conseguem recompor e fazer a marcação em frente ao lateral, que o Rogério não faz isso tão aqui bem. para não passar. O São Paulo amanhã é favorito? É favorito. Mas Se vai ganhar, eu não sei, é favorito. E o Ganso, como que tá? Você viu o Ganso como está jogando? Sem função nenhuma. Ele está jogando praticamente de costas, não está armando, ele está tentando ficar num ponto morto Então, para receber, não marca, não arma. Ele se torna uma peça. O que o Balzac quer do Ganso? Nessa coisa de girar a bola e passar pelos lados, quando ela chega no jogador do lado, chega no Michel na esquerda, chega no Centurion na direita, o Ganso tem que estar perto para fazer a tabela. O Silas. E ele tem que ter essa dinâmica, essa movimentação Mas sem a bola. ele não tem. O Balzac acha que ele vai ter. Ou ele vai sair do time já daqui a pouco. Mas Então, quando quanto é tempo jogo- ele vai dar para o Ganso? É isso? Essa é a grande questão. Quando é jogo pegado, jogo que nem contra o Corinthians que marca, ele não aparece, ele não tem mobilidade. Infelizmente, Eu não parei. posso falar tudo que eu penso porque eu sou treinador. Não, mas se você tenho não vontade falar, de então eu vou tanta encerrar o bloco coisa. agora. Eu ia passar a bola não que é pra você pode. falar. Queria te Não. perguntar o seguinte: se um jogador faz com você o que o Ganso fez com o Balsa no último jogo, ele continua jogando? Não. Não. Ou pode me mandar embora. E você fecha com o Vitor Aliás, quando eu chego no clube, a primeira coisa que eu falo é isso, porque o Ney Franco, ele tirou o Cícero. Não, caso ele tirou clássico. um jogador e acho que botou o Cícero. E o Rogério Ceni não gostou. Não, o Rogério queria que botasse o O Cícero. Rogério queria que ele botasse o Cícero, ele botou outro. Ele falou, quem manda aqui sou eu, e ele ficou balançado lá. Mas eu falei, liguei pro Ney, falei, Ney, você tá certo. Lógico. Vai embora. E eu falei, eu aprendi com você mais um pouquinho hoje. Então, todo clube que eu vou, quando a diretoria vai apresentar o treinador, que você está ali no meio da diretoria, eu falo, rapaziada, é o seguinte, disciplina, não vamos abrir mão. Ninguém aqui vai desrespeitar vocês, da comissão, mas também não vou aceitar desrespeito daí para cá. Saiu chutando o copinho, que nem o Lúcio fez. O Lúcio fez também, o treinador, não lembro se era o Altuori ou se era o Ney Franco, acho que era o Ney Franco. Saiu chutando o copinho, não joga mais. Ou então, presidente, diretores, que pode me mandar embora. Porque agora tem que ser desde o início. Porque o treinador está ali para treinar, o jogador está ali para jogar, tem que haver uma disciplina. Sabe o que o Cilim falava para nós? Futebol é prestação de serviço. Quando o Levir Coupe chegou no Atlético Mineiro, lembra os primeiros jogos do Tardelli? Ele mandou o Diego Tardelli para o banco. Ele falou, Tardelli aqui é um número como qualquer outro. Quantos chutes Tardelli deu no gol? Nenhum. Apresentou as Primeiro tempo. estatísticas. Quantos ele deu no falou segundo isso, né, na tempo? coletiva. Um para fora. Não vai jogar. Aí o Tardelli chiou. E o Tardelli é um baita de um menino, que o Tardelli foi meu jogador lá no Catar. O Tardelli falou, não, Tá certo. ele tá certo. Em cima disso? Entendeu? Em cima Ele disso? tá Em certo. cima disso eu preciso fazer um Só intervalo. um detalhe. Você viu agora no Paris Saint-Germain o lateral que fez o tumulto? Já está fora. Tá fora. Porque mandou lá, entrou. Já o fez- Daniel Alves no Barcelona, continua. Também depende de quem o faz. né? Luchesco arrebentou com os brasileiros todos lá do Shakhtar, que vieram fazer pré-temporada no Brasil, os caras se apresentaram 3 dias depois, pô. Ele falou, a gente vai fazer pré-temporada no país dos caras. E os caras se apresentam 3 dias depois. Depois vem falar que brasileiro, aí queima o filme da gente, pô. Não tem jeito. Eu não vou falar o nome dos caras, vocês sabem quem são, Sim. porque não vem ao caso. Mas, Indefensável. pô, aí ele fala que a gente não é profissional, por isso que a gente não vinga lá. Treinava na praia. Da inclusive. seleção brasileira nossa, as estrelas são 2, 3. O restante ninguém joga lá na Europa, tudo banco. E aí por que a seleção não tá tão bem assim? Porque os caras são tudo banco lá fora, pô. Disciplina. Bom, vamos fazer rapidinho o nosso primeiro intervalo. Na volta a gente vem com as notícias do Corinthians, vamos falar do Santos também. E o Palmeiras, por hora, vai vencendo por 1-0. Gol do Jean. Cartão verde volta em instantes. Até já.
Estamos de volta com o Cartão Verde. Faço questão de citar aqui alguns dos nossos telespectadores. Gustavo Abdala, o Edson Júnior, que falando que futebol europeu nocauteou, agora o chinês veio para matar nosso futebol. O Marlon Leandro falando futebol ainda é futebol, o sentido de jogador é que mudou. Piorou bastante. O Luiz Simplício, quer citar alguém aí? Vamos citar os twitteiros aqui. Luciana Ossa diz que adora o Cartão Verde e hoje está vendo o jogo do Palmeiras e a gente ao mesmo tempo. Legal, obrigado, pessoal. Só resta ela Um olho no falar que o porco e Cartão Verde outro tá melhor que o jogo. no gato. Tem um rapaz de Florianópolis aqui, Silas, o Zander Cardoso. Manda um abração para você, de Floripa, mas registra, não sou Avaí, não. E tem uma mensagem aqui, Vladir, que foi parar no meu e-mail. Não é o meu e-mail particular, é o e-mail do Almanac do Timão, do aplicativo que eu mantenho com os jogos do Corinthians, é do Fernando Taranto. E ele falou aqui o seguinte: peça ao Rivelino, meu ídolo desde a infância, um abraço. Por favor, que ele me mande um abraço. Pois quando o Fernando Taranto era menino, ele, que se chamava Nandinho, e o amigo dele, Tocão, no final dos treinos no Parque São Jorge, os dois meninos ficavam, às vezes, até debaixo de chuva, buscando as bolas para fora que você chutava. E eram muitas. Nos goleiros, Muitas, Cabeção, Heitor, Marcial, Barbosinha, Diogo e Lula. Fernando, um beijo no teu coração. E querido. quando Um abraço. terminava o treino, o Rivelino pagava para eles um Guaraná no bar da Torre, vendo, no Parque tá São vendo? Jorge. Olha, parabéns, você Coisa conseguiu linda, hein? tirar um Guaraná do Rivelino. Não, vamos ser sinceros. Ele é mão aberta. Ele é mão aberta. Isso não dá pra ver. Ele é mão aberta. Isso eu sou obrigado a admitir. Que beleza. É mão aberta mesmo. Fernando É mão Taranto, aberta Riva. mesmo. O nosso Vai até pagar pizza hoje. o nosso Vinícius é que diz. Mas esse abusa Quase também, hein, afiliado Riva? já. Bom, eu vou citar aqui também o nosso Gerson Ortega, telespectador assíduo. Parabéns pelo convidado. Silas é um treinador moderno, inteligente e diferenciado, como também é o Wagner Mancini. Cita ele aqui. Ô, Silas, e você está, na verdade, refletindo sobre tudo. Por que não engatou ainda? Então, na verdade, eu tava falando... Você estava vindo o Cartão Verde. Falando, eu ia até brincar com isso. Não vou mentir, não. Faz em 3 dias que a coisa começou a ferver de novo, assim, a meu favor. Aí falei com o cara lá do América, com o Yuri, né, do América de Natal, que me ligou, ele me ligou. As outras coisas é tudo por meio de empresários que estão conversando. A gente tem alguns negócios lá para fora, como eu tive lá no mundo árabe. Então, sempre... Mas, assim, ainda não virou. E agora o momento é de escolher bem. Porque eu até falei com o Yuri. Falei, Yuri, eu não sou o tipo de treinador de aceitar um trabalho e depois de 15 dias liga o outro time melhor e você fala, ó, gente, muito obrigado. Então, essa ansiedade não pode bater agora. Mas a tua ideia é ficar? Não, aqui? quero ficar. Quer ficar? Eu estou nos primeiros 10 anos de carreira. Lembra que eu falei para vocês que o Parreira falou para mim, né? São 10 mais 10 mais 10. Nos últimos 10 eu vou estar com 80 anos já. Então, agora dos 50 aos 60, são esses 10 anos que, como diz o Muricy, é trabalhar. Os outros 10 é colher os frutos desses primeiros. E os últimos 10, por causa do meu netinho, que vai nascer daqui a pouco. Eu espero que meu filho me dê um neto logo, tá casado, né? Que pressão, hein? Aí eu, por causa do meu bota neto... pressão no técnico e ele bota pressão. Por causa do meu neto, você já vai recusar, como o Parreira falou. Eu recusei um contrato milionário porque eu queria ficar perto da minha família. Então... Agora, deixa eu falar uma coisa para você, Silas. Aproveitando toda a sua experiência, os 19, se não estou enganado, que você passou em campo, mais os outros tantos, aí está completando a primeira década. A gente falou do Corinthians, se fala pouco do Cobressal em detalhes assim, mas pelo que eu pude ver, assim, é um time com uma história recente interessante. Conseguiu ser campeão do torneio de encerramento lá do Clausura, manteve o time, ou é só para inglês ver? Se você tem essa informação, você sabe? Eu acho que futebol hoje, antigamente, você ganhava na camisa. Hoje não ganha mais. O Celta ganhou de 4 do Barcelona. O César Vallejo, o São Paulo ganhou, sofrido do César Vallejo aqui. Ninguém também sabia quem era César Vallejo. Diz que o time tem poucos anos de idade aí, é um menino ainda. E veio aqui no Pacaembu e fez um jogo complicado. E você vê na Inglaterra, esse time aí, que foi quase o último colocado. O Leicester. Hoje é o Leicester, né? Tá líder do campeonato inglês. Libertadores passado teve Guarani do Paraguai. Teve. Porque Você sabe que nós fomos com a seleção, você sabe que nós fomos com a seleção de Master? Nós fomos em 2005, 2006. Nós fomos jogar lá porque esse time, eles vieram aqui há 100 anos atrás, jogaram contra o Fluminense, lá nas Laranjeiras.
E nós jogamos contra esse time lá na Inglaterra. Era o Weather City. Na cidade deles. Nós ganhamos de 1-0 com o gol do Careca de pênalti. O Dunga, eu, o Careca, o Branco, o Master mesmo, já tinha todo mundo parado. Foi duro, Nós né? ganhamos desse time que hoje é a sensação no campeonato inglês. Quer dizer, então... Mas na verdade eu vejo o Corinthians como favorito. A favoritismo não, existe, não, né? não. A gente fala dessa situação. O Corinthians é favorito mas é muito. tudo E a informação tem as dificuldades. do Corinthians é a volta do Elias, né? Que ficou fora, acho não que é estava importante. relacionado para o Clássico, tinha levado uma pancada na perna, mas vai para o jogo. Até mais porque uma o diferença. Corinthians lá, está como você calejado, né? Com o Tolima, com o Guarani, o Corinthians já está calejado com isso aí. Então, O Tite insistindo no Romero também, cara, né? Deixando ele no time. Parece que é uma... 2.500 metros de altitude, né, Celso? É, Mais ou menos, deserto, um dos mais áridos do mundo. Tem uma logística chata para isso aí pode influenciar. 40 graus de temperatura. O pessoal acha de que manhã, não, mas influencia no sim. deserto de Atacama. Mas é só isso também. Mas porque... nem a sua logística foi certa, porque o time treinou hoje em Santiago, né, no Chile, vai pro local do jogo lá, é Maldonado, né, a cidade, né? É o Salvador, né? Chega pouco, Maldonado chega quantas horas antes? Não, chega de manhãzinha amanhã. Então, chega, mas isso é bom, porque aí não sente tanto Tá o perfeito, problema da então. altitude. É, porque a gente teve esse problema já também. Mar seco, acho que mais do que a altitude ali. 2.500 a altitude atrapalha, mas não chega não a é. ser Não, da coisa... não pega tanto. né? Tá tudo colaborando pro Timão. Uma coisa que é no grupo que favorece Isso aí a é classificação, verdade, né? né? Acho que A o gente tem time mais reconhecer. complicado do grupo é o que classificou na repescagem. Não tenho a menor Que é dúvida. o Santa Fé. Não tenho a menor É o dúvida. melhor time de todos esses. É um bom time, inclusive. E eu não ficaria surpreso se o Corinthians passar em segundo e o Santa Fé em primeiro. Melhor que o seu, cara? Melhor que o Cerro. O Cerro tem- está acho que tem numa mais time que o fase Cerro também, acho. ruim para Chuchu. Perdeu para time pequeno do Paraguai. Mas o lá- Cerro campeonato. tá nas cabeças do Campeonato Uruguaio. Não perdeu essa semana. Ele e o Olímpia perderam. O Olímpia, aliás, caiu o Arce, né? Que era o técnico do Olímpia, era o Tique Arce. Bom, vamos falar do Santos, que tem a semana livre, mas no final de semana encara um clássico. O time santista vai enfrentar o Palmeiras na casa do adversário, jogo marcado para sábado, em 5 da tarde. Quem falou pelo time da Vila Belmiro hoje foi o Renato. O jogo de hoje do Palmeiras terá influência sobre o clássico do próximo sábado e a rivalidade ampliada aí pela recente decisão da Copa do Brasil. Como fica? Vamos ouvir aí o experiente volante santista. Independente do resultado hoje, né, do que acontecer no jogo, é jogo de Libertadores, né, a estreia do Palmeiras, então, independente disso, a gente sabe que eles em casa, a torcida, por ser um clássico, vai dar o incentivo, isso sem dúvida nenhuma. Eu não acredito que com 5 minutos eles vão querer estar vaiando. Acho que o torcedor é bem inteligente em relação a isso, então, independente do que aconteceu hoje, a gente sabe que sábado vai ser um jogo complicado. O clássico sempre é complicado, sempre tem algumas jogadas que a gente sabe que pode acontecer em clássico, mas é uma rivalidade que a gente espera que fique somente dentro de campo e quando terminar, que as coisas que acontecem em campo ficam em campo. A gente sabe que não pode levar para o exterior e a gente espera fazer um bom clássico, né, as duas equipes jogando para vencer, e a gente espera quebrar esse tabu aí de não ter vencido eles ainda dentro da Arena Parque. Bom, e nessa mesma entrevista aí, o Renato tinha abordado a questão da defesa santista, que o Dorival até fala que é uma das prioridades dele. O Santos está trazendo o Luiz Felipe, né, um zagueiro, estava no Paraná, e vai provavelmente ceder o volante, o Lucas Otávio, né? Porque o Claudinei está no Paraná, já tinha trabalhado com ele. Está trazendo também um argentino, o Max Rolon, um garoto novo. Quantidade de argentino também no nosso futebol. Você tem alguma informação sobre esse jogador, Silas, assim, de... Não. De que time que ele tá vindo? Ele tá vindo do Barcelona, cara. Na verdade, ele jogou no Barcelona B. Eu não sei em que situação, na verdade, ele saiu, mas tinha ido para lá com 10 anos de idade, né? Você falava um negócio de tirar os jogadores aqui, contava que os Estados Unidos está levando a garotada. Ele está com quantos anos hoje? 19, eu acho. Não está com 19, não. Está com mais, está com 21. E não aprendeu esse tempo todo lá que mandaram de volta, então não deve ser grande coisa, né? O Brasil, eu acho que não está ficava fazendo... O Brasil está fazendo experiência também, né? O Brasil não está trazendo só os argentinos que vêm aqui para vingar, que já são consagrados. Está fazendo experiência. O Palmeiras fez um monte de experiência aí que não deu certo, inclusive com o Gareca, que também não deu certo. Está lá na seleção do peruana, né? Coisa que lá fora, lá na Argentina, eles não fazem esse tipo de experiência com o brasileiro, não. Eles levam lá os caras que vão lá para jogar, aliás, poucos foram.
Então, não sei até que ponto isso... Mas, por exemplo, essa dedução que o Riva fez da passagem desse garoto pelo Barcelona B, imagino também que a concorrência lá é ferrenha, entendeu? Se o cara não se sentir com alguma possibilidade de jogar também, ou é exagero? O futebol é negócio. Voltou para a enquete. Às vezes você quer Futebol citar é mais alguém aí. negócio. Ou então- Às vezes o cara não precisa ser bom, não. O empresário dele é que tem que ser bom. Então, É negócio, isso acontece, você começa a dar esse tiro, porque também o preço o valor é baixo. Então começa a dar o tiro bem. Se acertou, acertou. É que nem o São Paulo trouxe esse zagueiro para jogar até junho só. E se seguir na Libertadores, pode prolongar. é o Caleri, né? O atacante. Não, agora o Michael. O Caleri também, né? É, o O Caleri cara também tem veio. uma cláusula que ele pode ficar Diz até o que final. quer ficar, Mas são circunstâncias diferentes. O Maicon, ele entregou um gol contra o Arouca. Eu vi o gol, ele tentou sair eu vi jogando que ele pelo foi dar meio. o toque, Que errou ali, por coisa simples. Vinha se machucando, colocou a mão na coxa depois do gol. Parte da torcida e do elenco não acredita que ele fez isso. O clima lá era péssimo, ele chegou a ser capitão do Porto. Precisava arrumar um time para ele. O Pesseiro, que é um técnico também, digamos assim, que não é dos mais confiáveis. Tem só 3 zagueiros. E apareceu a oportunidade do São Paulo, que ia trazer um outro jogador do Morelia. Inclusive, na viagem para o Peru, para enfrentar o César Valerro, a direção do São Paulo anunciou para os conselheiros que estavam lá no avião junto que tinha contratado o zagueiro, que não é esse. Aconteceu alguma coisa ali no meio do caminho que a gente não conseguiu descobrir o que é. Enquanto o Caleri vai para Caleri provavelmente vai para Na Inter de nossa Milão. época, a gente sabe como a gente chamava isso, não? Coletivo na madrugada. Você dormia titular e acordava no banco ou nem no banco você estava. O Caleri já é um jogador que provavelmente vai para Inter de Milão, não foi para Itália ainda porque não conseguiu a dupla cidadania, jogador em ascensão, sai em alta e tal. Então acho que as situações são bem antagônicas. O Michael vai para a Turquia também, que o Porto quis muita grana pelo passe, pela liberação dele, né? Mas é esquisito necessário você trazer um cara que, por exemplo, não sabe se vai poder contar com ele se estiver na semifinal. E a experiência... Provavelmente não vai, Teve né? uma Não vai. experiência, até ele teve aqui o Dória, né? Que era do Botafogo. Foi. Sim. O São Paulo, pô, acho que jogou... O Dória fez 2, 3 jogos pelo Mas São não foi Paulo. o Piatti que não jogou a final contra o Cerro, pelo São Lourenço? Já tinha Foi. aí o time dos Estados Unidos lá, foi embora, né? Chegou até a semifinal só. Chegou na semi, como o Ricardo Oliveira, por exemplo, não jogou a final. Pois é. O mas Inter já deu um teve- balão via Betis, estava negociado, Mas não que eu tô pôde jogar falando, no mas São o São Paulo. Paulo, Vou fazer, o São ó. Paulo já tem uma experiência negativa, várias, né? Dela. E traz Toda a E Libertadores, tem o as São Paulo positivas tem um como o Moroso. jogador para prorrogar contrato. Você já reparou? Pudera também, Toda né? a Libertadores tem essa história. Só essa São história do Paulo Ricardo faz. Oliveira, só para lembrar, a Libertadores mudaram a data no meio por conta aí foi- da Copa do Mundo, se eu não me esticaram um engano. pouco e- E aí, por isso Bom, o Ricardo Oliveira não pôde jogar. Vamos fazer o último intervalo. Antes eu vou citar aqui uma coisa que vai de encontro ao que você estava falando. O Rodrigo Oliveira que fala, sim, o único que não leva como negócio o futebol é o torcedor. Muito bem dito por ele. O Sandro Garcia Pereira, é um negócio que envolve paixão, mas é negócio. Só uma coisa, quando o torcedor comemora o faturamento ou o grande valor do patrocínio master, ele está tratando o futebol como negócio. E o Guilherme Ele tem que comemorar a Reutberg, contratação e título. o Guilherme Reutberg cita o filósofo argelino Albert Camus, que aliás foi goleiro, né? E que dizia: o que mais sei sobre moral e obrigações do homem devo ao futebol. Inegável é a paixão que existe no plano amador. É a diferença que ele faz e que a gente já É que tinha ele sempre não comentado. tinha CBF. Tá certo, mas Futebol essa amador frase é é realmente outra muito boa e famosa. Bom, façamos então o nosso último intervalo, a gente volta. Vou pedir para o Silas aqui falar também um pouquinho sobre o Palmeiras. O elenco inchado, essa pressão sobre o Marcelo Teixeira. Cartão Verde de volta em 2 minutos. Até já. Estamos de volta com o Cartão Verde. Bom, o pessoal falou aqui que eu, na passagem de bloco anterior, ao invés de falar Marcelo Oliveira, que é o pressionado técnico palmeirense, falei Marcelo Teixeira. Então, por favor, trata-se do Marcelo Oliveira. Ô, Silas, e a gente falava sobre a questão do elenco palmeirense. Tem muito jogador, cara. Isso vira uma coisa, um desafio. Já é um desafio ser treinador de qualquer time. E um time com a história do Palmeiras, então nem se fala. Aí, some-se a isso, é administrável um elenco com Não. que beira 40? Não tem como. Eu sofri isso na Portuguesa, acho que eu comentei aqui com vocês outra vez que eu estive. Você vai limpar o elenco e o diretor fala, não pode mandar esse aqui embora, porque o empresário desse que está jogando é empresário dos 3 que a gente precisa mandar embora. E se tirar os 3, ele vai tirar aquele também. Então, não dá. Agora, pior que isso, os jogadores são todos amigos. E aí o cara tem que treinar separado. Porque não tem como. Você tem que botar o cara tem que vir às 2 horas
O time como o Palmeiras, que tem condições, tem que trazer um outro staff de preparador físico, de auxiliar técnico para treinar esses caras. Tem que dar o mesmo tipo de treinamento. Como é que você faz jogo para esses caras? Aliás, o jogo está no início do segundo tempo e o River empatou. Está 1-1 agora o jogo. Como é que você encarou também essa questão do Leandro Almeida? Muita gente fala que isso pode ter causado um descontentamento no elenco. Ele acabou deixando o Leandro Almeida agora fora da lista de inscritos nessa primeira fase da Libertadores. Gera insegurança para os outros O Leandro errarem ou não? começou com a gente no Atlético Mineiro, com o Zete comigo, né? Depois ele rodou, depois esteve no Curitiba, né? Agora está aqui. Teve aquela infelicidade naquele lance, né? Com o menino lá, o Moraes, né? E esse tipo de coisa acontece. A gente estava falando do Lucão aqui agora e muitos que cometeram esse tipo de As defesas erro. em geral têm sido um problema, tem sido um grande desafio dos times. Não tem como. A gente estava falando aqui em off aqui do Felipe, que a torcida queria que o Tite mandasse o Felipe Zagueiro embora. O corintiano, Felipe sim. hoje, quietinho, tá lá, um jogador que se estabeleceu no o que é Corinthians. importante é que preservou o atleta. Eu acho que o Marcelo não preservou. Infelizmente, ele não preservou o atleta. Ele praticamente deu uma queimada firme. Só isso, ele podia preservar, continuar no elenco, participando e aos pouquinhos, dando novamente Mas essa eu acho, moral pra Riva, ele, que esse é o problema quando você tem um elenco grande como esse. Que aí você sempre tem alguém falando, não, tem um lá que... Agora, quando você tem um elenco, não, eu estou fechado com esse grupo aqui, então aí você pega e faz o quê? Você tira o jogador do jogo em casa, que é onde você vai ter problema com o torcedor, aí você leva ele para fora de casa. Vai jogar lá agora na Bolívia, sei lá onde. Vai resgatando o cara. Tá ganhando, deu chance de colocar o menino, põe. Termina o jogo com o menino em campo e o time ganhou. O torcedor fala, opa, recuperamos um cara. Aí devagarzinho você vai trazendo o cara de novo pro trabalho. O processo É o que o seria Tite isso. está fazendo, um processo mais inteligente e menos agressivo. Agora, você tem um treinador aí que está sendo mandado embora, que o ano passado os jogadores bancaram ele porque a culpa era de todo mundo. Esse ano aqui ele deu uma declaração e falou assim, o elenco que eu tenho é esse aí, não posso fazer mais nada. Quer dizer, então ele já tirou a responsabilidade dele e já botou no grupo. O grupo já está meio que... Então tem, sabe? cara já veio aqui, viu, Tem Vladimir? essa sutileza do futebol que você vai vivendo e você vai E o aprendendo. grupo quer sentir uma coerência, né, Silas? Porque no caso do Leandro Almeida, ele foi afastado, aí foi recuperado o Natan, que na minha concepção é um zagueiro que já merecia mais chance há mais tempo, mas não nessa situação. O Matheus Salles foi destaque da Copa do Brasil. Do jogo de hoje, não está nem no banco. agora. Por que esse moço soube? Mas aí assim? também bate com o elenco daquele tamanho que a gente Mas tá falando. agora você vê, em compensação, o elenco do São Paulo, eu achei legal. Ou queira ou não queira, todo mundo dando moral pro Lucão. É obrigação, O próprio, né? é obrigação. Obrigação. Até o próprio treinador. É um moleque, vai aprender, ainda explicando. E vai cometer mais falhas. Isso aí faz parte. Agora, se vai E no amanhã caso do São Paulo- continuar a ser o titular do São Paulo, isso é outro E não problema. E no foram caso é que não tem também opção também. E o nos São erros dos Paulo, dois né? clássicos não foram erros técnicos. Pane. Mas se Questão você- de saber lidar com pressão, Mas se personalidade você que é se adquire. justo, você ganha o elenco. Se você é justo... Simples assim, né? Simples. O João Marcos lá no Ceará, 8 anos de Ceará. E aí eu chamei o João Marcos para conversar, porque ele estava fora, contratamos alguns jogadores. Falei, olha, de repente você vai ser o terceiro volante hoje, na hora do treino você não vai nem treinar. Ele falou, professor, o que você fez com o Sandro? Palmeiras queria o Sandro, São Paulo queria o Sandro, Inter de Porto Alegre queria o Sandro, zagueiro, o negão que está lá no Ceará. O Sandro é ídolo aqui. O Jean entrou, que jogou na Ponte Preta, fez gol, foi campeão da Copa do Nordeste jogando. Ele falou, você não precisa me falar nada. Porque o que você fez com o Sandro, o senso de justiça que você teve para com o grupo, não precisa me dar explicação nenhuma. Então seja justo, pô. É, justiça. Bom, a gente tá chegando no final. Tem um twitteiro que mandou uma foto bacana do Tem, Silas é o aí, Fernando, @Fertesco, né? Ele manda, na verdade, é uma capa da El Gráfico, do San Lorenzo. Acho Tá que aí, ó. ainda não é o título, Olha né? o Louco Abreu lá atrás. Louco Abreu, Pipo Gorosito e eu ali. E você. E ele... Não, esse aí nós metemos 4-0 no Boca, pô. Olha lá, tem embaixo contra o escrito alguma Boca ali, coisa. Boca Só Barro. isso, né? Só Foi- isso. Foram 2 gols do Pipo e 2 meu. Bom, os ganhadores de hoje, a partir de agora, a bola é do Michael Kovacic, morador de Santo André, aqui na Grande São Paulo, e o livro do Vinícius Barros. Quer citar mais alguém de passagem aí, Celso? Tem o Márcio da Silva, tem a Luciana Ossa, que eu já citei, Daniel Dias Araújo, Yunis Mohamed Saleh, dizendo que futebol hoje é negócio e dinheiro, principalmente aqui no Brasil. E também o Julian Silva,
acompanhando e desejando sucesso a todos nós. Bom, eu cito aqui o Felipe Oliver, já citei outras pessoas aqui, o Sandro Garcia, o Antônio Roberto Marques, o Elton Hélio. Silas, aquele abraço, cara. É assim mesmo, o programa ao vivo passa rápido, cara. Maravilha. Em breve Muito bom. o veremos aí, usando o conhecimento. Já com perseverança. E volte para e visitar com a calma. gente aí. Vamos Bater tá de aquele novo papo sobre aí. a base daqui pro a pouco Rivelino. vamos cornetar você como treinador. Você Pode sabe. cornetar, não tem erro. O meu é 4-2-3-1 com variação para 4-4-2, fechou. E não se vamos fala embora. mais nisso. Vamos embora. Obrigado, Silas. Obrigado. Vitor Ernesto Bia, Celso Unzelt, aquele abraço, Riva. Enquete, 78% sim, 22% não. Sim, o quê? Futebol é um negócio, como disse Robinho. E o nosso encerramento de hoje é uma homenagem à alagoana Marta Vieira da Silva Viega, ou simplesmente Marta, que na próxima sexta-feira completará 30 anos de vida. Que vida, hein? A maior artilheira da Copa do Mundo de Futebol Feminino, eleita 5 vezes seguidas melhor jogadora de futebol do planeta, uma heroína. Aí você pensa na estrutura do nosso futebol feminino e é obrigado a constatar que ela é muito mais heroína do que você pensava. Parabéns a Marta, não só pelo aniversário, claro, a vocês. Obrigado pela companhia. Estaremos de volta na terça. Uma ótima semana a todos. Juízo, torcida brasileira, aquele abraço. I wish you could swim like dolphins can swim. Though nothing will